Teoria do apego tem tudo a ver com ansiedade? Sim, tem. A teoria do apego ela foi descrita pelo John Bowlby. Ele observou, ele pesquisou muito profundamente como que se dava a vinculação afetiva entre crianças e a pessoa que cuidava, né? O principal cuidador, que em geral é a mãe, mas não necessariamente tem que ser a mãe, né? Mas como que se estabelece e que tipos de vinculações afetivas acontecem. A formação do vínculo afetivo ela é entendida como vital. É a partir desse vínculo que se forma entre o bebê e a pessoa cuidadora, né? Vou chamar aqui de mãe, tá? Mas novamente não precisa ser. Mas essa pessoa cuidadora, ela é a garantia, de alguma forma, da continuidade da vida. É justamente porque existe essa vinculação afetiva que, de alguma forma, esse bebê garante os cuidados para ele. Os bebezinhos, né, no início da vida, sobretudo, eles não têm a linguagem formada, né? O que eles têm é a sensação do corpo. Eles sentem fome, o que eles sentem, na verdade, não é estou com fome, né? O que eles sentem é uma dor, né? Uma dor, a dor da fome. Então, tem um desconforto ali. E, em geral, ele vai comunicar isso para as pessoas chorando. Se ele está com frio, ele não sabe dizer, eu estou com frio e, portanto, preciso de um agasalho. O que ele sente é a dor do frio. Mesma coisa para o calor. Então, para o bebezinho, o que tem é um conglomerado de sensações que ele não sabe descrever, não consegue descrever. A forma dele comunicar que ele precisa de algo chorando. Quando ele tem um adulto responsivo que vem ao socorro dele quando ele chora e também consegue decodificar ali o que esse bebezinho está tentando dizer, né? Esse adulto que é o cuidador principal, que estabeleceu esse vínculo afetivo também aparece como uma forma, uma possibilidade de entender o que esse sujeitinho está tentando dizer, né? Então é aquele adulto que chega e diz, ele está com fome, e aí vai oferecer o leite. Não, acho que o fulaninho está com frio, né? Com o tempo, esse adulto, ele vai ficando cada vez mais respondente às necessidades desse bebê, né? Acontece que nem todos os bebês têm a sorte de ter um vínculo afetivo, de formar um vínculo afetivo. Existem bebês e crianças que essa possibilidade ela é muito difícil. São bebês que são cuidados por muitas outras pessoas e não tem a chance de formar com uma única pessoa esse laço forte que vai ajudar nessa comunicação não verbal, digamos assim. Além disso, tem o próprio papel desse cuidador, né? Como que é esse cuidador no dia a dia? Se ele é mais nervoso, mais calmo, se ele é aquele incongruente, né? Que diz uma coisa e faz outra. Sabe aquelas coisas do tipo, a mamãe vai ali e já volta, mas não volta. E com a experiência, né, à medida que essa criança, esse bebê vai experienciando isso vai ficando ali como um aprendizado, vai marcando para essa criança que ela não pode confiar nessa pessoa, né? E, portanto, vai, de algum jeito, ficando mais desconfiada, mais pé atrás. Então, o estilo parental, o estilo de criação desse cuidador e também o quanto que ele tem de possibilidades, de material interno, né? Assim, de possibilidade de realmente ser afetivo nesse encontro, de realmente estar junto dessa criança e bebê, vai construindo a qualidade, entende? Assim, a qualidade desse apego afetivo, dessa vinculação afetiva. E aí, o Bowlby
entendeu, né? Ele dividiu o que seriam os níveis de apego, né? Da vinculação que se forma. Então, você tem o apego seguro, que seria o melhor tipo de qualidade de relação, né? E aí, o que você observa? Aquela criança... Veja, gente, eu tô falando de criança porque a teoria vai para criança, mas é uma formação inicial, entende? Do apego. Isso vai te acompanhar para a vida, tá? Então, você é adulta, tá aqui me ouvindo, para você pensar aí também, né? Nos seus pacientes adultos, né? Não é uma coisa para a clínica infantil, não, tá? Mas vamos lá, vamos pensar aí nessa formação lá no início. No apego seguro, como eu ia dizendo, o que você tem é aquela criança que consegue explorar o ambiente, né? Ela tá ali com o principal cuidador, no caso a mãe, ela tá ali com a mãe, e ela consegue explorar esse ambiente, ela se sente segura naquele ambiente, para poder, ela de alguma forma sabe, ela tem uma garantia de que aquele cuidador tá ali para ela, né? Então ela consegue ir adiante, caminhar um pouco, sem ficar tão presa a esse cuidador. De forma que, o que se observou, né? Se essa mãe precisa se ausentar daquele ambiente, isso se observou em testagens mesmo, né? Em experimentos. Se aquele cuidador precisa se ausentar, essa criança, ela observa, ela percebe que o cuidador se ausentou, mas ela não vai ficar chorosa ou birrenta. Ela observa, ela até fica um pouco ali, né, preocupada, mas é isso. E quando esse cuidador retorna, ela em geral fica feliz, né, com esse retorno. Não há uma retaliação, né? Ela consegue ter condições de ficar, né, de ficar na ausência e receber de novo esse cuidador. Você tem o apego ansioso resistente, que é o que a gente mais vê na clínica dos nossos pacientes ansiosos. Nesse tipo de apego, o que acontece é que quando esse cuidador, né, se ausenta, a criança em geral, ela vai expressar protesto, ela vai chorar, ela vai ficar birrenta, ela vai ficar preocupada, ela vai ficar ansiosa. E quando esse cuidador retorna, em geral, ela recebe ele com raiva. Ela bate, ela briga, ela fica ansiosa, né? Preocupada demais. É um pouco isso. E ela é uma criança que tem um pouco mais de dificuldade de se ausentar, de poder explorar o ambiente, de poder simplesmente se afastar desse cuidador um pouco. Ela vai tender a querer ficar mais próxima por possivelmente um medo de não ter mais aquele cuidador, né? De perder aquele cuidado. E você tem o tipo de apego que é o ansioso evitante, que é aquela criança que ela tá ali na sala, mas parece que ela não tá muito nem aí. Ela tá aí sim, né? Tanto que é ansioso evitante, né? Mas ela parece que ela não tá nem aí. E esse cuidador sai, ela continua parecendo que não tá nem aí. Quando ele volta, ela continua ignorando ele, né? Tem essa postura mais de ignorar, uma postura mais de evitar, de se afastar, de colocar uma barreira entre ela e o outro, sabe? Você deve já ter atendido alguém assim, que são aquelas pessoas que, em geral, a gente até acha que são as pessoas mais ajustadas no mundo, né? Que a gente pensa, nossa, essa pessoa não precisa de ninguém, né? Para ficar, para ser feliz, para estar. Mas, na verdade, isso é balela, né? O que você tem ali é uma pessoa que teve um vínculo, uma vinculação tão empobrecida de afeto que o que ela acabou aprendendo é que ela precisa se cuidar só, né? Ela precisa ser autossuficiente, ela precisa colocar uma barreira, uma barreira de proteção, um muro de proteção entre ela e o outro, para que ela consiga sobreviver, porque é uma pessoa que pode contar pouco com esse afeto, com essa vinculação. Então, você entendeu como que a teoria do apego é importantíssima de você estudar, assim, de você aprender? Olha, tem 3 livros do Bowlby, eu vou deixar aqui a foto, que é uma trilogia
que é aquela que explica mais ali o fundamento. Ó, só não vou dizer que é um livro gostosinho de ler, não, porque ele sai, mas é um maravilhoso ponto de referência. Entendendo que essa dificuldade de confiar ou essa forma de evitar tem uma origem, né? Ela tem um que vem lá atrás. Não tem só, né, esses livros do Bowlby, porque a cada tempo que passa, a teoria do Bowlby vai ficando cada vez mais reconhecida, mais forte, mais impressionante mesmo de você pensar um pouco nessa forma, nesse modelo de vinculação. É claro, isso vai responder todas as questões que você tem na clínica? Não, mas é um bom ponto de partida, porque você consegue ali observar certas características na vinculação dos seus pacientes com outras pessoas, né? Como ela se vincula a você, como que ela se vincula aos parceiros amorosos. E aí, quando você vai investigar um pouco mais, colocar uma lente sobre isso, você vai